revelado, a humilhação transformadora e o milagro divino no palco da vida. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, o Senhor entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele levou cativos alguns dos filhos de Israel, entre eles Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Esses jovens, de linhagem nobre, foram escolhidos para servir na corte babilônica, em um mundo onde seu Deus era desprezado e suas tradições estavam ameaçadas. Imagine a angústia em seus corações, enquanto eram despojados de sua identidade e forçados a se adaptar a uma cultura alienígena. Daniel, determinado a não se contaminar com as iguarias reais, fez um pedido ousado ao chefe dos eunucos. Dê-nos apenas legumes e água. A decisão de Daniel não era apenas sobre alimento, mas um reflexo de sua lealdade a Deus e à sua herança. Ele e seus amigos sabiam que ceder aos costumes babilônicos poderia significar a perda de tudo que valorizavam. Em meio à ostentação do palácio, o jovem manteve seu coração firme e em oração, clamando por força e sabedoria. Os dias se transformaram em semanas e a pressão se intensificou. Os guardas questionavam a escolha de Daniel, mas ele permanecia inabalável. Suas maneiras simples e fé inquebrantável são surpreendentes, murmuravam à medida que se preparavam para o teste do rei. Quando chegou o momento, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Daniel e seus amigos apresentaram uma aparência mais saudável e forte do que aqueles que se alimentavam das banquetas reais. Deus havia manifestado seu poder, e a saúde de Daniel era uma prova viva de sua fidelidade. Conforme os meses se passaram, algo extraordinário ocorreu. Nabucodonosor, atormentado por sonhos perturbadores que não conseguia compreender, convocou os sábios de sua corte. A ansiedade legítima pairava no ar, enquanto nenhum deles era capaz de lhe oferecer respostas. Mas quando Daniel se apresentou com a graça e sabedoria que lhe foram concedidas por Deus, ele revelou não só o conteúdo do sonho, como também seu profundo significado espiritual, trazendo esperança a um rei em desespero. Entretanto, no auge de sua honra, Daniel não pôde deixar de sentir um dilema crescente. E se essa maior posição de influência for uma forma de desviar meu foco do Senhor? Refletiu em seu coração enquanto se preparava para os desafios à frente. As bênçãos divinas pareciam um teste. Os prazeres do poder estavam ao seu alcance, mas sua alma ansiava por permanecer fiel. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Em cada provação, Daniel se reconectava com seu propósito, fazendo da oração sua fortaleza. Desta maneira, ele se tornava não só um profeta, mas também um exemplo nas cortes da Babilônia. Estava claro que Deus estava moldando sua jornada para algo ainda maior. Como um vaso nas mãos do oleiro, Daniel aguardava ansiosamente pelo desenrolar desse plano divino. A cada desafio, a cada sonho que se tornava realidade, a grande promessa de Deus ecoava. A verdadeira identidade não é desfeita por forças externas, mas brilha mais intensamente quando fiel à sua palavra. A próxima etapa de sua jornada estava prestes a se revelar, e assim a história de Daniel continua. E assim, enquanto a corte da Babilônia se iluminava com a grandeza e a opulência de Nabucodonosor, as sombras das inquietações pairavam sobre o espírito de Daniel.
Ele continuava a ser elevado em grau e influência, e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, compartilhavam de sua honra, mas a consciência do que estava por vir carregava um peso mais profundo. Uma noite, quando os ecos da corte pareciam distantes, Daniel se retirou para orar. Ó Senhor, clamou, Tu que és o Deus do céu e da terra, guia-me na escuridão que se aproxima. Ele sentia que em seu caminho havia uma tempestade se formando, mais desafiadora do que qualquer um dos sonhos perturbadores de Nabucodonosor. E enquanto orava, um profundo sentimento de incerteza inundou seu coração. Imediatamente após a oração, um sonho começou a se formar em sua mente. Era um grande ídolo, reluzente, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze e pernas de ferro, apoiadas por pés de barro e ferro misturados. E repentinamente, uma pedra, não cortada por mãos humanas, despencou do céu e desfez o ídolo. Essa cena o assombrava, e Daniel compreendeu que se tratava de uma revelação muito além do seu tempo. No dia seguinte, quando Daniel se apresentou diante do rei, clamava por um entendimento não só dos sonhos de Nabucodonosor, mas também de seu significado em suas vidas e reinos. O rei estava furioso, pois havia exigido que seus sábios não apenas interpretassem os sonhos, mas também os contassem. Depois de algumas tentativas vãs, o temor dominou os sábios da corte, e seu destino parecia selado. Mas, ao contrário da desolação que envolvia seus colegas, Daniel permaneceu firme e ousado, resoluto em lembrar que sua confiança em Deus nunca fora em vão. Ele se dirigiu ao rei. Ó Nabucodonosor, o Deus do céu revelou a ti o que deve suceder no futuro. Esse sonho é o ídolo de um reino, e com o tempo todos os reinos da terra se dissiparão. Somente o reino de Deus permanecerá. Enquanto o rei ouvia, seus olhos se arregalavam, e a fúria inicial se transformou em assombração. As palavras de Daniel atravessaram o palácio, tornando-se um eco de esperança em um momento de desespero. Porém, aquela não era a única mensagem que o Senhor tinha para o seu profeta. Daniel sabia que sua profecia não apenas trazia conforto a Nabucodonosor, mas também uma advertência contra a arrogância e o orgulho. No entanto, algo mais perturbador esperava por ele. À medida que a revelação do sonho se disseminava, Daniel sentiu um arrepio descer por sua espinha. Ele sabia que seus amigos, agora servindo junto a ele, enfrentariam testes de fé e lealdade. Juntos, seriam desafiados em um esquema maligno que era tramado nas sombras. Uma fonte de opressão que ameaçava não apenas suas vidas, mas também seu relacionamento com Deus. No dia seguinte, a real provação se aproximou, quando um decreto contra a adoração ao único Deus verdadeiro foi levantado, promovendo a adoração da imagem de ouro erguida pelo rei. Hananias, Misael e Azarias ficaram perplexos, mas a determinação já estava enraizada em seus corações. Deus é capaz de nos livrar, disseram eles, olhando para Daniel em busca de motivação. O que Daniel ainda não sabia era que esta prova não apenas os moldaria como servos de Deus, mas também revelaria os planos soberanos de Deus em cada uma de suas vidas. E assim, em uma terra onde a sombra da idolatria se prolongava, uma tentativa de corrupção da fé estava prestes a ser desferida. O reino da Babilônia tremia nas linhas do destino e nas forças invisíveis, a batalha pela alma de seus servos estava em andamento. Enquanto isso, a mão de Deus se movia por detrás das cortinas da história, pronta para transformar uma crise em um testemunho poderoso da redenção divina. A palavra de Ardo seria apropriadamente colocada à prova, e a verdadeira fé de Daniel e seus amigos se destacaria em meio à fornalha de aflições. Mas o que eles não sabiam era que esta não seria a única vez que suas vidas ficariam penduradas na balança do destino divino. O calor intenso da Babilônia irradiava não apenas do sol do meio-dia,
mas também da fervente adoração à imagem de ouro que Nabucodonosor havia erguido na planície de Dura. Logo, o povo que antes caminhava ao lado de sua fé começou a se curvar diante da opressão de um decreto. Daniel e seus amigos Hananias, Misael e Azarias sentiam em seus corações a pressão da adoração forçada e a convocação a renunciar o Deus que havia os libertado. Neste cenário, enquanto o som das trombetas ecoava, anunciando a hora da adoração, a determinação dos jovens hebreus começava a ser testada. A multidão se prostrava, cada um se dobrando sob a sombra do ídolo, mas Daniel e seus amigos permaneceram firmes. Nós não podemos nos curvar a outro além do verdadeiro Deus, Misael declarou, sua voz clara como um clarim em meio ao clamor hipnótico da multidão. E assim, a coragem deles se tornava um ato de resistência contra as trevas que se aproximavam. À medida que o eco da música se tornava ensurdecedor, um dos oficiais de Nabucodonosor observou cuidadosamente aqueles que se mantinham de pé. O temor e a indignação se acumulavam nas entranhas de um coração que ardia por controle. "Cuidado!" exclamou o oficial a Nabucodonosor. "Há 3 homens que desrespeitam o teu comando: Hananias, Misael e Azarias." Sua voz ressoou como um trovão, e a acusação fervia no ar. O rei, tomado pela ira, convocou os jovens hebreus. Não havia espaço para dúvidas e nem permissões. Eles em breve estariam diante da ira de Nabucodonosor. "É verdade que não adorais a minha imagem?" A voz do rei cortou o silêncio. Daniel, percebendo a gravidade da situação, olhou profundamente nos olhos do rei e respondeu: "Ó rei, não precisamos defender-nos, pois o nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha ardente, e se não for assim, ainda assim não adoraremos a vossa imagem." As palavras de Daniel reverberaram na corte, carregadas não apenas de fé, mas também de uma determinação inabalável. Nabucodonosor, atordoado pela ousadia, se tornou mais furioso. "Aumentem a fornalha 7 vezes mais quente", ordenou, sua voz explodindo com autoridade. Ele disse isso como se a intensidade do fogo pudesse amedrontá-los. Hananias, Misael e Azarias, porém, já se encontravam prontos para enfrentar qualquer provação, suas almas firmadas na esperança eterna. Enquanto os guardas atavam os 3 e os levavam à fornalha, um silêncio profundo pairou sobre a multidão. O brilho ardente da fornalha iluminou os rostos dos que se mantinham em pé, e a transformação do medo em fé tomou conta do coração de cada um. "Deus está conosco", sussurrou Azarias, suas palavras vibrando com a certeza da presença divina. Assim que os jovens atravessaram as portas da morte, a força de Deus operou uma intercessão no mundo espiritual. Não demorou até que o que parecia um fim se transformasse em um novo começo. Depois que foram lançados, Nabucodonosor ergueu seus olhos e, ao contemplar a fornalha, ficou atônito. "Não lançamos 3? Porém, vejo 4 homens soltos que andam no meio do fogo, e nenhum deles está ferido, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus." Um calafrio percorreu o palácio. O milagre divino estava prestes a ser revelado. A ação soberana de Deus tornava-se visível diante da nação. No entanto, a pergunta ainda permanecia: qual seria o destino final destes jovens, e como aquela intervenção divina moldaria não apenas suas vidas, mas todo o vasto reino da Babilônia? À medida que o rei se aproximava da fornalha, a corrida das nuvens do céu se tornava ainda mais densa, e a história começava a desvelar a razão para aquela intervenção gloriosa. O povo de Babilônia estava em estado de atordoamento, seus olhos fixos na fornalha ardente onde 3 homens, que se recusaram a se curvar, eram agora cercados por uma presença divina. Nabucodonosor,
com o peito arfando de raiva e incredulidade, aproximou-se da fornalha. Sua mente lutava para compreender que aqueles que ele tinha lançado para a morte estavam caminhando livres e ilesos no meio do fogo. "Saí! Ananias, Misael e Azarias!" O rei gritou com uma voz que tremia da mistura de raiva e espanto. "Vinde para fora!" O eco de sua autoridade reverberou, e como se um comando celestial tivesse sido dado, os 3 jovens emergiram da fornalha, não com o cheiro de fumaça, mas com o brilho de uma glória invisível. A multidão, que antes os tinha olhado com desprezo, agora contemplava com temor reverente, sem poder desviar os olhos da cena diante deles. As amarras que haviam prendido os jovens queimados eram agora cinzas ao chão, e uma aura de poder e dignidade envolvia aqueles que se mantiveram fiéis ao Deus de Israel. Nabucodonosor estava em choque, as palavras escapando como um sussurro. "Bendito seja o Deus de Hananias, Misael e Azarias, que enviou seu anjo e os livrou. Eles confiaram nele e não obedeceram ao meu mandamento, preferindo entregar seus corpos a adorarem qualquer outro Deus." O rei tinha sido confrontado com a verdade divina, uma verdade que o deixava sem palavras e que lhe mostrava a futilidade de sua própria soberania. Portanto, decreto que qualquer povo, nação ou língua que disser blasfêmias contra o Deus de Hananias, Misael e Azarias seja despedaçado, e suas casas sejam feitas um montão de estrume, porque não há outro Deus que possa livrar assim. O fervor do rei ressoava como um eco, mas em seu coração ainda havia uma inquietação. Como um homem de poder poderia clamar a um Deus que não era seu? Havia uma força maior em ação, e Nabucodonosor, em sua arrogância, começava a entender que seu domínio era apenas uma sombra do controle soberano que Deus exercia sobre todas as coisas. Enquanto isso, os 3 jovens se encontraram, seus olhos transbordando de gratidão e admiração, não apenas pela liberdade física, mas pela experiência inigualável da presença de Deus. "Ele esteve conosco na fornalha", disse Hananias, lembrando-se da presença do 4º homem. "E agora temos um testemunho poderoso para compartilhar." A glória da salvação que haviam recebido não era apenas para eles, mas para todos aqueles que estavam ouvindo. Os dias seguintes trouxeram mudança sobre a Babilônia. O decreto de Nabucodonosor reverberou por toda a nação, e as palavras de Deus se espalharam como fogo. Aqueles que antes tinham se prostrado diante de ídolos, agora ponderavam sobre a soberania do Altíssimo. E assim, Deus começou a transformar os corações, não apenas dos hebreus, mas dos babilônios também. Mas mesmo enquanto a palavra se espalhava, um novo plano estava se formando no céu. Nos recantos mais altos de Babilônia, a ganância e a inimizade brotavam entre os nobres do rei, que viam o Deus de Israel como uma ameaça ao seu controle. Ao mesmo tempo, um povo se formava em adoração sincera ao único Deus verdadeiro, e eles não sabiam ainda que a verdadeira prova de fé estava prestes a se manifestar novamente. Estava à porta um teste que moldaria não apenas Daniel e seus amigos, mas que abriria as portas de uma nova era de revelação e salvação. A trama divina se tecia com sutileza, e cada fio da história pulsava com o propósito soberano de Deus. Como ele se revelaria a seguir, a história da Babilônia estava prestes a conhecer um novo capítulo. Nabucodonosor, agora com o olhar distante, caminhou de volta para seu trono, as palavras dos 3 jovens ressoando em sua mente. Ele sabia que algo que desafiava toda a lógica havia ocorrido. As questões não o deixavam em paz. Quem era esse Deus que se manifestava com tanta força? E mais desesperadoramente, como poderia um rei que buscava ser adorado ser confrontado por uma divindade que não conhecia? As noites tornaram-se longas para o rei, atormentadas por visões de um grande altar com 7 lâmpadas, onde anjos se moviam com poder, proclamando a soberania do Senhor.
ele não conseguia dormir, e quando finalmente repousava, era sufocado por pesadelos em que a grandiosidade do seu reino se desmoronava em cinzas. Enquanto isso, Hananias, Misael e Azarias não apenas compartilhavam a experiência de sua libertação, mas também buscavam encorajar outros hebreus e até babilônios a reconhecerem o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. O impacto da intervenção divina na fornalha começava a florescer em corações, e muitos contavam suas histórias de fé e confiança. Mas os nobres de Babilônia, inquietos e preocupados com o cenário mutável, começaram a se reunir em segredo. Eles viam a crescente influência de Deus entre o povo como uma ameaça ao seu poder. Este rei dos hebreus está se assumindo como nosso Deus, um deles murmurou, e isso não podemos permitir. Devemos agir antes que seja tarde demais. Nessa trama de conspiração, um plano maligno foi arquitetado. Os príncipes e os governadores se aproximaram de Nabucodonosor, poucos, mas audaciosos, apresentando-se como os fiéis súditos do rei. Ó rei, disseram com vozes suaves como veneno. Tua glória foi restaurada por meio de atos poderosos. No entanto, não podemos ignorar que a lealdade do povo se divide. Aqueles hebreus provocadores buscam seu Deus antes de reconhecerem a majestade do seu governo. O rei, tomado pela dúvida e amargura, respondeu: O que pretendem sugerir? Acaso não ouvi o clamor de todos por minha promessa de proteção ao seu Deus? Sim, ó grande rei, mas é necessário que cada um saiba plantar raízes em sua lealdade. Um decreto mais ardente deve ser emitido. A solução é simples, um edito que obrigue todos a adorarem a imagem que você ergueu, sob pena de morte. Neste momento, a escuridão tateava os planos do rei. Ele hesitou, mas a semente da dúvida já brotava em seu coração. Se seu Deus é tão grande, deveria demonstrar sua grandeza na adoração, assim como eu busco ser reverenciado. Com o decreto pronto para ser assinalado, a tensão tornava-se palpável. Havia fissuras ocultas nas intenções do rei e uma nova prova se aproximava. Hananias, Misael e Azarias logo seriam desafiados mais uma vez. Quando os mensageiros de Nabucodonosor trouxeram o decreto, os jovens corações palpitavam não de medo, mas de expectativa pela manifestação do Deus que havia salvado suas vidas. Não podemos nos curvar, disseram uns aos outros em fervor de oração. Ele é capaz de nos livrar novamente, mas mesmo que não o faça, não adoraremos a ídolos. E assim, a hora da provação chegou. A adoração estava prestes a ensaiar uma nova oposição e a tensão se manifestava. Os nobres observavam e o coração da Babilônia pulsava com expectativa e temor. A porta se abria para um milagre sem precedentes, e a história de cada homem envolvido resultaria em uma revelação que ecoaria por toda a eternidade. O que resultaria desta nova provação? O plano soberano de Deus, mais uma vez, estava à espreita, pronto para ser desvelado. Os raios do amanhecer filtravam-se por entre as colunas do palácio de Babilônia, enquanto a cidade despertava para o clamor da vida que recomeçava. Nabucodonosor, ainda atormentado pelas visões e pesadelos, sentou-se em seu trono com a mente distante. A dor de seu orgulho ferido ressoava em seu peito como um tambor. Ele havia proclamado a construção de uma imagem dourada, um símbolo de seu domínio. Sua ambição o levava a uma beira que talvez ele mesmo não conseguisse enxergar. Reunindo-se com seus nobres, o rei proclamou em voz alta: Convocai todos os povos, nações e línguas, que se reúnam diante da imagem que erigi e que a adoração comece. Os nobres assentiram, ocultando as intenções malignas que queimavam em seus corações. Assim, o decreto foi proclamado em toda a Babilônia, como diz Daniel 3, 4, 6. Quando ouvirdes o som da flauta, da harpa, do sambucal, da guitarra e de toda sorte de música, deveis prostrar-vos e adorar a imagem que o rei Nabucodonosor ergueu.
e quem não se prostrar será lançado na fornalha ardente. Esta emissão soou como um grito de guerra, sepultando a cidade em um profundo e desconfortável silêncio. Hananias, Misael e Azarias, sabendo do decreto, continuaram a permanecer firmes em sua fé. Os ecos da festa da Babilônia não podiam abalar suas convicções. Reunidos em um local secreto, eles se alarmaram com os avisos que começaram a circular entre os que desejavam delatá-los. Os hebreus não se curvarão, murmuravam alguns com medo. Mas quem são eles para desafiar o rei? O cerco se fechava, e os jovens estavam cientes do que poderia acontecer. Hananias disse: "Sejam firmes, o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Mas mesmo que não o faça, não podemos e não devemos nos curvar diante de qualquer ídolo." Com essas palavras, sua determinação foi restaurada. Era uma convicção que não poderia ser abalada, pois a vitória estava nas mãos de aquele que criou os céus e a terra. Sua disposição reverberava como um clamor de fé entre aqueles que os ouviam. Muitos hebreus, logo se unindo a eles em oração, restauraram seu fervor ao Deus de seus pais. O espírito de esperança e resistência começou a crescer entre o povo, mas os nobres, observadoras astutas, não ficaram em silêncio. Em um movimento calculado, reuniram-se com o rei para informá-lo sobre os jovens desafiadores. "Ó rei", disseram com vozes dissimuladas, "aqueles hebreus insubordinados desonram tua ordem. Eles não te reverenciam." A ira do rei acendeu como um incêndio. Ele convocou os 3 jovens à sua presença e a sala do trono estava carregada de tensão. "Se não adorardes, serei eu mesmo quem vos lançará na fornalha ardente." Nabucodonosor rugiu e um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Os jovens, diante do rei, permaneceram firmes. Misael respondeu: "Não temos necessidade de te responder sobre isto. Se for necessário, nosso Deus, a quem servimos, nos livrará da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. Mas mesmo que não o faça, saiba que nunca adoraremos a imagem que erigiste." As palavras deles reverberaram na grande sala como um eco eterno de fé. Nabucodonosor, agora tomado pela fúria, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Enquanto a cena ameaçava se desdobrar em tragédia, o céu observava em silenciosa expectativa. O desfecho dessa resistência não seria apenas uma lição da coragem dos jovens. Um campo de batalha espiritual estava se formando, onde o poder e a soberania de Deus iam se manifestar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Assim, a aliança de Deus com seu povo estava prestes a brilhar ao máximo, e o que começava a se revelar na fornalha ardente não era apenas fogo, mas a gloriosa resposta do Criador. O plano soberano de Deus, mais uma vez, estava prestes a transformar desespero em milagre. O calor emanava da fornalha como o sopro de um dragão enfurecido, e a nuvem de fumaça negra enchia o ar, tornando a atmosfera ainda mais opressiva. As chamas dançavam, e o rugido do fogo ecoava como um lamento sinistro na cidade de Babilônia. Nabucodonosor, em seu trono, com seu semblante distorcido pela fúria, observava as chamas que devoravam tudo à sua frente, sentindo uma satisfação distorcida em ver os jovens desafiadores sendo levados àquele destino. Os soldados que conduziam Hananias, Misael e Azarias tremiam de temor. Eles sabiam que a ordem do rei não era apenas um decreto, mas um édito cruel que exigia sacrifício. À medida que se aproximavam da fornalha, a tensão nas costas dos homens era palpável. Ouvindo a coragem dos jovens, alguns sentiam a alma inquieta, ainda que cativos da obediência. Mas a fé inabalável dos jovens iluminava o caminho. "Deus, nós temos esperança em ti", Hananias murmurou, enquanto seus companheiros assentiam.
Seu semblante não era de desespero, mas de uma determinação que desafiava o próprio destino. As promessas de Deus, como um escudo, emolduravam seus corações. Eles se preparavam para a entrega, um ato que poderia muito bem selar suas vidas. Contudo, em seu espírito, sabiam que não estavam sozinhos. Ao chegar à borda da fornalha, o rei ordenou que os jovens fossem jogados dentro do fúrio de fogo. E assim, com mãos impiedosas, os soldados lançaram os meninos no abismo ardente. A cena sugou o ar, e um grito de horror se espalhou entre aqueles que observavam. A expectativa dos nobres se misturava à inquietação em seu interior, mas a ordem do rei era lei, e todos eram escravos do seu desejo insaciável de poder. Porém, enquanto o fogo rugia como um monstro faminto, algo miraculoso começou a acontecer. Ao invés de serem consumidos, Hananias, Misael e Azarias encontraram-se rodeados por uma presença que só poderia ser divina. O calor que ardia ao seu redor não os tocava, pois naquele momento um quarto homem surgiu nas chamas, como se o próprio Deus estivesse ali com eles, como está escrito em Daniel 3:25. E, ao olhar, o rei Nabucodonosor se espantou e apressou-se a levantar-se, e disse aos seus conselheiros: "Não lançamos 3 homens atados dentro do fogo?" Reconhecendo a glória daquele quarto homem, a perplexidade tomou conta do rei. Ele reconheceu que não era qualquer homem, mas sim uma manifestação do Deus Altíssimo. A adoração se transformou em medo reverente. "Aquele é o Filho dos deuses", exclamou. O que antes eram chamas sedentas por almas, agora eram um palco de divina transformação, onde o poder de Deus se mostrava em toda a sua plenitude, e a fé dos jovens se tornava um testemunho vivo. Nabucodonosor, agora profundamente perplexo, se aproximou da borda da fornalha. "Saí, servos do Deus Altíssimo!" Sua voz ecoou como uma ordem desafiada pela incredulidade, mas a honra e o respeito dançavam em sua palavra. Quando os 3 jovens foram trazidos para fora, não havia um vestígio de fumaça sobre eles, suas roupas intactas, e não só isso, não havia cheiro de fogo sobre eles. O milagre se concretizou diante de uma Babilônia aturdida. O povo, testemunhando o inverossímil, começou a murmurar em tempos de temor e respeito. A soberania de Deus havia se revelado na fornalha, transformando não apenas a vida dos jovens, mas foi também uma demonstração clara da glória que transcende o orgulho dos reis. E assim, o plano soberano de Deus não só preservou seus servos, mas também desafiou o orgulho e a soberania de Nabucodonosor. A fornalha se tornara não apenas um instrumento de destruição, mas um lugar de libertação e adoração. O que o rei não sabia era que sua poderosa decisão de puni-los estava, a partir daquele momento, prestes a se voltar em um testemunho glorioso da grandeza do Deus de Israel. O que se desenrolaria adiante seria um plano de redenção ainda mais profundo, onde a soberania de Deus se revelaria em um espectro ainda mais amplo, e a história de sua ajuda divina faria ecoar pelos séculos que se seguiriam. A multidão estava em choque. Os ecos das instruções de Nabucodonosor ainda reverberavam, enquanto a imagem dos 3 jovens ilesos emergindo da fornalha ardente se gravava nas mentes dos babilônios. Hananias, Misael e Azarias se mantinham firmes, com a luz de Deus refletindo em seus rostos, e uma profunda serenidade emanava de suas almas. "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mechaque e Abednego!" exclamou Nabucodonosor, sua voz carregada de reverência, movendo-se para um espaço onde antes havia desdém. Ele enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Eles desafiaram o decreto do rei e entregaram suas vidas, preferindo não servir ou adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus. O rei, ainda perplexo, ergueu-se em seu trono como um governante que repentinamente percebe o limite de seu próprio poder.
Ele elevou a voz aos seus conselheiros, que observavam em silêncio, atordoados pela transformação daquele momento. Qualquer que disser a palavra contra o Deus de Sadraque, Mechaque e Abednego seja despedaçado, e sua casa se torne um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar assim. O povo de Babilônia ficou paralisado, notando a radical mudança no rei. Através de seu desafio, Deus não apenas resgatou seus servos, mas também começou a trabalhar na dura coração de Nabucodonosor. A ideia de um Deus que poderia desafiar as leis da natureza e a autoridade mundana era uma revelação que ecoava mais fundo do que qualquer sentença de morte. Enquanto a multidão se dispersava, os 3 jovens se reuniram, cientes do que havia ocorrido. O alvoroço no ambiente ainda era palpável e um sentimento de alívio acompanhava cada respiro que tomavam. Pois sabemos, disse Misael com a confiança que emanava de sua experiência recente, que Deus poderá nos livrar em qualquer situação, mas mesmo que não o faça, permaneceremos fiéis a Ele em nossos corações. As palavras de Misael ecoaram como um cântico de ousadia, e o céu parecia reverberar com a aprovação divina. Hananias olhou para seus amigos e, mesmo em meio à incredulidade do mundo à sua volta, um forte entendimento se apoderou de seus espíritos. Eles haviam sido usados como testemunhas da fé diante de uma nação inteira. Entretanto, a transformação de Nabucodonosor estava apenas começando. Os anos de despótico governo moldaram seu coração, mas a experiência na fornalha começava a quebrar as paredes de seu orgulho. Seus conselheiros observaram com cuidado, notando a mudança em sua disposição. E alguns sussurravam sobre o que significava isso para o futuro de Babilônia. O eco do milagre começava a ressoar em todos os cantos, trazendo um novo sentido de expectativa. Os jovens logo foram levados ao palácio real, onde o rei os recebeu, agora com um semblante de humildade. O Deus que vocês servem é inigualável, afirmou. Por favor, venham e me contem tudo o que aconteceu. Um fervoroso desejo de compreender mais sobre o Deus que os livrara ardia no coração do rei. À medida que os 3 jovens compartilharam os detalhes de sua fé e as promessas de Deus, a verdade de sua história ganhava profundidade. Nabucodonosor viu o então tão distante Deus de Israel se revelar não apenas em um ato de libertação, mas em uma obra de reconciliação da fé. A história dos jovens hebreus e do rei agora estava entrelaçada em um plano soberano mais amplo que os olhos humanos ainda não conseguiam compreender. O que o rei e o povo de Babilônia não percebiam era que, além da revelação imediata do poder de Deus, uma profecia estava sendo cumprida. A aliança de Deus com seu povo se ampliava, preparando o cenário para um tempo em que todas as nações veriam sua glória. Uma nova era se aproximava, marcada por um Deus que não apenas resgata, mas transforma corações e nações. O que Nabucodonosor ainda não sabia era que os desígnios soberanos de Deus estavam além de suas compreensões, e cada evento, cada milagre, apenas prefigurava algo imensurável prestes a acontecer. E assim, pensou Nabucodonosor, observando os jovens com reverência, aqueles que permaneceram firmes numa fornalha bravia, agora se tornam os portadores da verdade que o mundo ainda precisa entender. Esta epifania era apenas o primeiro passo de um plano divino vasto e divinamente orquestrado, prestes a se desenrolar como um cântico eterno em várias nações. O clima no palácio de Nabucodonosor havia mudado. Em toda a Babilônia, a notícia do triunfo sobre as chamas se espalhava como um fogo que consome a vegetação seca. O rei, ainda aturdido pelo milagre que testemunhara, buscava refletir sobre seus significados. Enquanto isso, Hananias, Misael e Azarias encontravam-se em uma nova posição,
de notáveis não apenas por sua sobrevivência, mas por seu testemunho vibrante da fé. Em meio ao luxo e ao esplendor do palácio, os 3 jovens se sentaram em torno de uma mesa de mármore, ornada com as mais finas iguarias da Babilônia. Nabucodonosor observava cada um deles, tentando absorver a gravidade da situação. O rei, agora curioso, fez perguntas incisivas, desejando compreender a essência daquela fé que desafiara suas ordens. Como encontraram a coragem de desafiar a minha autoridade? Ele questionou, suas palavras pesadas de um novo entendimento. Misael, com o coração pulsando em gratidão, respondeu: Ó rei, a coragem não vem de nós mesmos, mas do Deus de nossos pais, que prometeu estar conosco em meio à angústia. Nós o tememos mais do que você. Nabucodonosor ouviu, absorvendo a profundidade da declaração, marcando um contraste com seu orgulho passado. O rei exclamou: Eu vi o poder desse Deus, mas como posso mudar meu coração e reconhecer sua soberania? A pergunta reverbera no ar, enquanto um silêncio reverente se abatia sobre a sala. Hananias, sempre prudente, aproveitou o momento. A transformação começa com a humildade, ó rei. Reconhecer que existem poderes além de nós. Aquele que é verdadeiro deve ser adorado em espírito e em verdade. E nós devemos ser portadores dessa verdade. Naquele instante, a luz da revelação iluminou o coração de Nabucodonosor. Ele lembrou de profecias antigas, e sua mente vagou até os textos que falavam de um reino eterno, uma promessa não apenas para Israel, mas para todas as nações. Aquela experiência na fornalha, mais do que um livramento, era um encontro com o plano soberano de Deus. Eis que o que antes era visto como desdém, pensou o rei, agora se transforma em maravilha e temor. Este Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego não é apenas um Deus dos hebreus, mas potencialmente o Deus de meu próprio povo. O que significaria aceitar isso? Enquanto ele meditava, um súbito temor tomou conta dos conselheiros presentes, pois alguns deles já haviam expressado descontentamento sobre o reconhecimento do Deus de Israel. Os murmúrios se tornaram vozes sussurradas, alimentando a tensão na sala. Havia quem temesse pela própria segurança, e a divisão entre os que apoiavam o rei e os que mantinham sua adoração ao status quo começava a se delinear. Nabucodonosor, percebendo a divisão, sentiu a urgência de um ato decisivo. Cada um em meu reino deve conhecer a verdade que testemunhei. Aqueles que se voltarem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sofrerão a pena que eu mesmo proferi. Daniel 3:29. Proclamou o rei com autoridade renovada. O pavor e a reverência pela grandeza de Deus convocavam não apenas um medo do que aconteceria com os desobedientes, mas uma consideração visceral e profunda da soberania de Deus sobre reinos e pessoas. Havia uma expectativa no ar, como se um novo amanhecer se preparasse para romper sobre Babilônia. Mas o que esta nova era realmente significa para mim? Especulava Nabucodonosor em íntima reflexão, enquanto se viam as sombras do futuro se delineando, pesando nos ombros do rei. No entanto, ele não percebeu que o que começava a germinar não era apenas uma simples transformação, mas a realização de uma profecia que dizia que um dia todas as nações virão a adorar diante do Senhor. O céu, que antes parecia distante e indiferente, agora se aproximava, e a grandeza de Deus começava a ser uma realidade palpável para Nabucodonosor, um eco na fornalha e um clamor entre os povos. O que o rei ainda não sabia era que a verdadeira humilhação que o aguardava tinha o potencial de libertá-lo de seu orgulho e levar o mundo a um relacionamento profundo com o Deus que salva. Enquanto a luz do entendimento começava a brilhar sobre Nabucodonosor, outro acontecimento inesperado estava prestes a ocorrer.
uma visão que abalaria ainda mais suas certezas e abriria caminho para um novo capítulo na relação entre Deus e a Babilônia. A soberania de Deus sobre os reinos sempre se revela de maneira que a sabedoria humana não pode prever, e assim o futuro se tornava mais misterioso e grandioso. À medida que o sol se erguia sobre a vasta Babilônia, um novo dia trazia não apenas a luz, mas também a expectativa de um futuro moldado pela intervenção divina. Nabucodonosor, ainda confrontado pela realidade do milagre presenciado, sentia seu coração pesado entre a superstição e a crença. A poderosa afirmação do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego começava a ecoar em cada canto daquele império, desafiando a estrutura do orgulho que ele construíra sobre sua soberania. Enquanto ele caminhava pelo palácio, o rei não conseguia se desvencilhar da ideia do quarto homem, visto nas chamas, como um anjo enviado para remediar a adversidade de seus servos. À medida que refletia, um novo temor se apossou do rei. Se as tradições de Babilônia fossem desafiadas e se a lealdade do povo mudasse, o que aconteceria com seu domínio? Esses pensamentos tumultuados tornaram-se um fogo em seu peito e não havia reino sem incertezas. Naqueles dias, as notícias sobre o milagre se espalharam entre o povo, fazendo com que mais babilônios se unissem pelo desejo de entender quem era esse Deus que salvara os 3 jovens. As conversas nas ruas se tornaram fervorosas e muitos começaram a se reunir secretamente, discutindo o poder do Deus de Israel e a sua capacidade de oferecer redenção. Era um renascimento espiritual ao longo da Babilônia, que despertava a esperança e a aversão ao sistema idolátrico do rei. Inquieto com o clima crescente de adesão ao Deus dos hebreus, os conselheiros de Nabucodonosor começaram a se reunir em segredo, tramando como poderiam recuperar o controle da situação. Um deles, Nergal, um dos nobres mais influentes, ousou falar diretamente ao rei. Ó majestade, perdemos a confiança do povo. Cumprindo seu coração, uma nova ordem deverá ser proclamada antes que esse Deus dos hebreus, que você aparentemente reverencia, desencadeie um levante. Nabucodonosor, já atormentado por seus próprios pensamentos, respondeu com relação à conspiração que começava a se formar à sua volta, buscando recuperar a firmeza de sua liderança diante da narrativa crescente sobre o Deus Altíssimo. Que estratégia sugeris? Perguntou ele, os olhos carregados de uma determinação frágil. Um feito glorioso precisa ser realizado. Nergal exclamou com ardor. Podemos convocar os sábios e os astrólogos e que se ergam profecias de destreza para que todos os povos se unam em um sacrifício à imagem que construíste, percepcionando que o antigo Deus de Babilônia jamais foi derrotado. Essas palavras ressoaram como lamparinas em um templo escuro, uma tentativa de reafirmar majestade sobre a leviandade da nova fé. Nabucodonosor, tomado pela raiva e pela necessidade de reafirmar a ordem, consentiu com um aceno de cabeça, sua mente já maquinando planos de ação. Durante a noite, enquanto o rei dormia mal, mais uma vez os pesadelos o assaltaram. Ele viu uma árvore frondosa no meio da terra, e a imagem era tão vibrante que esperançava a vida. Mas, subitamente, a árvore começou a murchar, com folhas caindo e galhos quebrando, e uma voz ecoou do céu. Corta-se a árvore e arranca-se seu ramo. Despertando com um pulo, o rei estava em choque, e seu coração batia descompassado. O sonho o levou a crer que ele mesmo era a árvore, e a voz clamava por sua soberania, assim como pela soberania de sua nação, a ser derrubada. Na manhã seguinte, ele convocou todos os sábios de sua corte novamente, decidindo que interpretaria o sonho, esperando que alguém pudesse esclarecer o que significava para a grande Babilônia. Os sábios, no entanto, diante do profundo abalo que se aproximava, trocaram olhares apreensivos.
Sentiram a gravidade que pesava sobre o povo e, por instinto, começaram a hesitar. Após muitas tentativas frustradas de decifrar o enigma da revelação, Daniel, agora uma figura respeitada, entrou na sala como o portador de mais uma verdade a ser revelada. Ó rei, respeitando tua majestade, permitam-me perguntar, o que há em tua mente a atormentar teu espírito? Perguntou Daniel, a gravidade em seu olhar prometendo a profundidade de discernimento. Nauab, um dos conselheiros, já sentia o peso da expectativa de que suas palavras seriam tidas de forma serena. Sonhei um sonho, e a árvore que vi parece-se como eu. Nabucodonosor começou, as palavras saindo entrecortadas enquanto tentava fazer sentido de sua própria apreensão. Daniel, em resposta, inclinou-se para a frente, seu coração palpitando com a revelação das profecias. Ó rei, a árvore que viste é a tua grandeza e a grandeza de teu reino. Mas eis que o Altíssimo decretou que o tempo de teu domínio é contada. Vão ser cortadas suas raízes e te será imposta uma penitência. As palavras de Daniel ecoaram pela sala, preenchendo o espaço com um sobressalto de temor reverente. Nabucodonosor sentiu a verdade profunda e ressoante, mas ainda havia uma resistência em sua mente. Mas, Daniel, existe um caminho possível para evitar isso? Ele perguntou, sua voz quase implorando. Ó rei, humilhe-se diante do Deus Altíssimo e reconheça sua soberania. Tenha compaixão, pratique a justiça e ofereça misericórdia ao povo. Assim, pode diminuir a sombra da condenação. Daniel falava com o peso de uma verdade eterna, revelando que a transformação de um homem começa com sua disposição para se submeter ao poderoso amor de Deus. O olhar fixo de Nabucodonosor procurou uma resposta em meio às promessas da fé que antes desprezara. A ideia de se humilhar ainda lhe parecia uma travessura, mas um novo dilema dentro dele começava a surgir. Recusar-se a ceder ao orgulho ou se render ao plano divino. Neste momento decisivo, a história do rei estava prestes a se entrelaçar ainda mais com a luta entre o divino e o humano. Os desígnios soberanos de Deus, invisíveis a olho nu, começavam a pulsar em 1000 facetas, preparando a Babilônia não apenas para a mudança, mas para uma metamorfose completa. O que o plano de Deus traria a seguir seria um testemunho do seu poder e propósitos, um caminho traçado para a redenção que começava a se revelar nas páginas da história.